Vamos falar de uma outra questão que o presidente Jair Bolsonaro, como eu falei há pouco, ele esteve hoje de manhã na Câmara. Primeiro ele participou de um culto evangélico e depois ele foi ao plenário. E ele falou sobre lembrando que o presidente da República ele vai indicar 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. No ano que vem, o ministro Celso de Mello se aposenta. Em 2021, é o Marco Aurélio de Mello quem se aposenta. Então, até 2022, o presidente Jair Bolsonaro falou. Ele vai ter direito, na verdade, né, a indicar 2 ministros. E hoje, no plenário da Câmara, ele falou que um deles será terrivelmente evangélico. Vamos dar uma olhada. Tenho certeza, quando se está em paz com sua consciência, quando se tem Deus no coração, se toma as melhores decisões. Graças a Deus eu tenho isso. Também porque eu tenho grandes amigos ao meu lado, em grande parte essa bancada evangélica maravilhosa. Com todas as críticas que porventura vocês sofram, no final das contas, o saldo é muito, mas muito positivo para todos os brasileiros, inclusive para aqueles que têm outras religiões ou não têm religião nenhuma. Obrigado a Deus por vocês existirem e reafirmo meu compromisso aqui. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Entre as 2 vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. Rose Guglielminetti, eu repito a pergunta que eu fiz a você no programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. O que é ser terrivelmente evangélico? Não sei. Eu respondo que eu não sei, mas dentro da visão do Bolsonaro, que eu imagino que seja de terrivelmente evangélico, dentro da visão dele, não da minha, deve ser o evangélico que defenda as pautas que a igreja defende, né? Então, vamos pôr as pautas morais. Eu não estou falando a Damares. A Damares. Ela é terrivelmente evangélica. O Bolsonaro falou, esse terrivelmente, ela usa... foi ela que começou, ela disse que ela é uma pessoa terrivelmente crente. Entendeu? Somos terrivelmente crentes. Então, o Bolsonaro, na verdade, está usando essa palavra e reproduzindo no discurso dele. Ela é uma pessoa comprometida com a igreja, Zezé. Acho que é uma pessoa comprometida, né? Que é diferente. O Bolsonaro, por exemplo, ele não é evangélico. Ele defende a pauta evangélica, mas ele não é. Mas ele é muito aliado às igrejas. Quando você pega o mapa de votação do Bolsonaro, quem deu boa parte dos votos que o elegeram foram os evangélicos, né? Então, há uma proximidade muito grande. Em relação... E por que ele diz isso? É porque hoje em dia, como eu coloquei de manhã, há uma ruptura muito grande da falta de respeito entre as religiões, entre as pessoas, e que querem cada um impor a sua condição de vida, a sua visão de mundo. Então, por exemplo, você tem, e aqui eu vou colocar, quem é da camada GLBT quer impor a visão dela. Os crentes querem impor a visão deles. Os espíritas querem impor a visão deles. Então, você vira numa guerra de imposição e não de respeito, não de diversidade, não de você conviver junto. Então, diante disso, o que eu imagino que o Bolsonaro esteja colocando é o seguinte: vou colocar um ministro no Supremo que, se tiver uma pauta, por exemplo, proibição do aborto, esse ministro vai votar contra. E outras pautas. Tivemos agora, recentemente, a criminalização da homofobia. Vai ter um representante dos evangélicos lá. Então, é uma questão, Zezé, como você colocou, e agora pegando o que você colocou no 90 Minutos, de uma questão de representatividade. Representatividade, não diversidade, de representatividade. Isso. Eu vou ter uma representação feminina, uma representação dos evangélicos, dos católicos, só que eu quero ressaltar aqui, a escolha de um ministro do Supremo, ela não deve ser feita pela religião que o sujeito tem, mas sim pela qualificação técnica, pela biografia dele, por aquilo que ele produziu no meio jurídico, porque, afinal de contas, aqueles ministros, eles deveriam ser os guardiões da Constituição da República, do nosso país, né? E queira Deus, assim, eu até estou usando aqui o nome de Deus, né? Que eles pudessem ser isentos na hora
hora de fazer a avaliação em prol do Estado e do povo brasileiro. Mas o que a gente está vendo é que existe muita contaminação dentro hoje desse país, em quem não é evangélico. Até no Supremo. Até no Supremo, em todos os lugares. Se você não é de direita, você não serve. Se você é de esquerda, você não serve. Se você não é evangélico, você não serve. Se você é católico, você não serve. E está uma disputa de ódio. Então, o que nós temos hoje é um discurso de ódio em todas as esferas, e não só por parte da direita. Nós temos o discurso de ódio da esquerda para com a direita, da direita para com a esquerda, discurso de ódios religiosos, discurso de ódio também em relação a muitas vezes homossexuais que não conseguem entender quando um evangélico diz que a homossexualidade é pecado, ele não vai sair batendo, ele não vai sair discriminando ninguém, mas, por exemplo, você não pode exigir que um pastor faça um casamento gay, porque dentro daquilo que ele acredita no credo dele, isso para ele é pecado, entendeu? Então, assim, é de você aprender a respeitar. Então, esse discurso do Bolsonaro é a materialização, Zezé, desse acirramento em que nosso país não consegue conviver com a diversidade. E a Rose falou, né, que tem a esquerda tem ódio contra a direita tem ódio contra a esquerda, mas até dentro da própria esquerda tem grupos ali que se odeiam, e dentro da própria direita também tem grupos ali que se odeiam, né? Sim. Por exemplo, quando nós tivemos as eleições, agora recentemente, nem todo evangélico votou no Bolsonaro, mas o evangélico, Zezé, que não votou no Bolsonaro, era rechaçado dentro do próprio grupo dele. Dizendo assim, vocês são os esquerdinhas que estão escondidos, e que é um absurdo quem é seguidor de Jesus votar num cara na esquerda. Então, gente, assim, é uma loucura, gente. As pessoas estão... É muita ignorância juntos. Zezé, pode comentar. Não dá para acreditar num tipo de argumento desse. Gente do céu, é assustador. Porque contra isso não tem argumento. Não tem o que você... dizer sabe, você comparar pau com pedra, sabe como? Então, se é cristão, você vai votar nesse, porque não, simplesmente, gente, nós estamos beirando a loucura. E eu, diferentemente do que eu tenho. Diferentemente do presidente da República, eu não acho que a bancada evangélica seja um exemplo de caráter, seja um exemplo da dignidade. Tem muitos que são sérios, Zezé, tem pessoas sérias ali no meio, mas tem muitos picaretas dentro da bancada evangélica, assim como tem muito picareta na bancada ruralista e em outras bancadas. Então, não dá pra gente generalizar, entendeu? Aquele lance de que não é porque o cara é crente, não é porque o cara é católico, né? A honestidade, assim, não vem junto com a religião, né? Então, obviamente, agora é muito complicado. Eu até entendo quando o Bolsonaro fala isso de representatividade. Eu não vejo, sinceramente, nenhum problema, não. Desde que o cara seja bom da forma que tem que ser para ser um presidente, um membro do Supremo, que uma hora dessa vai ser presidente do Supremo e tudo mais. Mas se for um critério de desempate, eu não vejo. Eu acho que representatividade é bom, entendeu? Quem sabe uma visão diferente. Eu acho que no Supremo é necessário saber a lei e saber discutir, assim, argumentar. Você, desde quando o Bolsonaro começou a sair com essa história de que ele indicaria um ministro evangélico, Zezé, começaram a procurar quem seriam as possibilidades. E saiu o nome, não sei se vocês leram, eu não tenho o nome da moça aqui, de uma advogada do Rio de Janeiro, que ela trabalhou com o Barroso, é pupila do Barroso, e que ela seria um dos nomes possíveis. Ela tem boas teses defendidas no meio jurídico, eu acho que ela é da Igreja Presbiteriana. Então, assim, quadros, tem bons quadros, tem, mas, assim, o que me amedronta um pouco é essa coisa, assim, de você começar a carimbar, esse é isso, então por isso ele vai entrar, e esse é aquilo outro, por isso que ele vai entrar. E é isso que me deixa um pouco receosa. E o presidente Jair Bolsonaro pode indicar qualquer nome, né, ao Supremo Tribunal Federal, só que tem que ter aí a chancela, né, do Senado. O Senado tem que aprovar a indicação. A gente tem uma participação de um telespectador pelo 991969255 falando sobre esse tema. A mensagem pode colocar aí na tela do Jaires.
Vamos ver, daqui a pouquinho aparece. Aí, ó, política e religião nunca deu certo, na opinião do Jaires, que mandou aí a sua participação pelo WhatsApp. Faça igual ele, participe, mande seu comentário, sua opinião para o Bastidores do Poder.